Bom, muito obrigada, Renata. Eu queria agradecer, né, o convite de vocês e a disponibilidade de estar aqui para falar com vocês hoje. Então, eu queria saber se está todo mundo vendo a minha tela, se está tudo bem? Estão vendo a minha tela? Sim, estamos, está tranquilo. Tá bem. Então, hoje a ideia aqui é a gente conversar sobre inteligência artificial aplicada no radiodiagnóstico. Eu vou trazer um pouquinho da parte teórica, né? Mas também vou trazer um pouquinho daquilo que a gente tem feito no laboratório para a gente poder começar a discussão. Esse é um tema amplo, né? E, na realidade, ele poderia ser tratado de diferentes maneiras. Eu acabei fazendo uma opção aqui de fazer uma abordagem mais geral, né? E se a gente... eu fui buscar um pouquinho a origem dessa ideia de inteligência artificial no radiodiagnóstico, e a gente observa que no RSNA, ou seja, na maior conferência de radiologia de 2018, o foco do congresso ele foi na inteligência artificial. E isso se revelou não só pelas publicações da própria Radiology, mas também pelos próprios laboratórios ou pelas próprias instalações que aconteceram no RSNA. Então, a gente via laboratórios escritos de inteligência artificial, né, as salas cheias falando sobre machine learning, né? Então, essa foi um impacto que aconteceu, que foi bastante significativo na área da radiologia, quando um evento inteiro ele se volta para isso. E isso também apareceu e foi bastante revelado em algumas publicações que surgiram ao longo desses anos, particularmente essa reportagem é uma reportagem da Nature News, né? E ela fala sobre o nascimento dos radiologistas robôs. E na realidade, é uma reportagem que fala um pouco sobre essa questão dos algoritmos de deep learning, de inteligência artificial, que estariam, na realidade, né, trazendo uma nova visão para a questão da interpretação das imagens em radiologia, né? E nessa reportagem aparecem algumas frases de algumas pessoas, como essa primeira frase, que, né, você não pode confiar num algoritmo quando a vida de alguém está, né, em jogo, né, que é uma questão dessa ideia de que será que a gente deve confiar, né, efetivamente na inteligência artificial como um substituto, entre aspas, dos radiologistas, e uma discussão com o professor Curtis Langlors, lá da Universidade de Stanford, que fala que a inteligência artificial não vai substituir os radiologistas, mas os radiologistas que usam a inteligência artificial vão substituir os radiologistas que não usam, né? Tudo isso, na realidade, gerou uma sensação muito forte de que havia uma corrida, né, entre os robôs, no caso, né, a inteligência artificial, e os próprios profissionais, particularmente os radiologistas. Então, isso, né, gerou uma certa ansiedade, né, e essa ansiedade, eu tive a oportunidade de observar, particularmente quando saiu essa publicação aqui, em janeiro de 2020, né, um pouco antes da gente ser surpreendido assim com a questão da pandemia, mas onde mostrava, aqui também é uma publicação do News da Nature, né? Mas essa publicação se refere a esta publicação que saiu em 1º de janeiro de 2020, sobre uma avaliação internacional de um sistema de inteligência artificial para screening de câncer de mama, né? E nesse artigo foi desenvolvido um sistema de inteligência artificial
que foi treinado com mamografia de um número muito grande, mais de 25 mil mamografias de mulheres do Reino Unido e 3.097 mulheres dos Estados Unidos, né? E o objetivo desse sistema era, utilizando a mamografia, identificar a presença de câncer, né, nessas mamografias. E essas mamografias que foram usadas por treinamento, elas eram mamografias que tinham sido comprovadas por biópsia, ou no caso de mamografias normais, elas eram normais mais de um ano depois. Então, houve um cuidado muito grande no treinamento desse sistema, né? E o que se observou nesse estudo era que o desempenho do sistema ele era semelhante ou até melhor do que radiologistas experientes. Então, aqui a gente tem uma curva, né, de sensibilidade, é uma curva que a gente costuma utilizar na área médica, então aqui tem a sensibilidade e aqui tem 1 menos a especificidade. A gente espera que um sistema seja o mais próximo possível do máximo de sensibilidade. Então, é uma curva ROC, que a gente chama, e, na realidade, aqui a gente tem, no caso do câncer de mama no Reino Unido, esse é o desempenho do sistema, né, de inteligência artificial, aqui em roxinho, essa linha comprida, essa linha inteira. E o que a gente tem aqui, esses pontos, aqui tem uma ampliação aqui desses pontos, né? Eles utilizaram 6 radiologistas que analisaram as imagens de maneira aleatória, fizeram um estudo bastante controlado, né? E o que eles observaram é que havia radiologistas, então, a média, né, como primeira leitura, ela tinha um desempenho mais baixo do que o sistema de inteligência artificial. Havia também, quando era utilizado como segunda leitura, né, o sistema de inteligência, né, era como se ele ajudasse o radiologista, e na realidade havia também um consenso, né, que acabava sendo um pouco melhor. Mas uma das coisas que se observou era que realmente o sistema ele conseguia desenvolver uma performance, né, um desempenho muito grande, muito bom, né? Tão bom quanto os radiologistas experientes. Mas algumas coisas surgiram, né? Apesar disso, né, ser assustador, do tipo, então, na realidade, eu não preciso mais de um radiologista interpretando uma mamografia para verificar se tem câncer, né? Quer dizer, chega nesse nível, né? Uma das coisas que apareceram nesse artigo foi a questão da dependência dos sistemas em relação às bases de dados. Como havia 2 bases de dados diferentes, eles fizeram uma análise observando o que acontecia com o câncer de mama se o sistema fosse treinado apenas com dados de outro lugar, né, os dados do Reino Unido. E eles observaram que, então, o desempenho desses sistemas, ele mudava, aqui essa linha de baixo é a linha, se o sistema era treinado apenas com os dados do Reino Unido, e aqui quando treinava com todos os dados, né? Então, dependendo da quantidade, ou do número, ou do tipo de dado, isso gerava um desempenho diferente. Então, apesar de ter se destacado aqui, né, a promessa de que os sistemas de inteligência artificial conseguiriam fazer screening sem a necessidade, né, dos radiologistas, também foram pontuados alguns dos problemas desses sistemas de inteligência artificial, como essa questão de bases de dados. E isso gerou na realidade, uma série de publicações e um aumento muito grande da aplicação, né, de desenvolvimentos que mostravam realmente a inteligência artificial como algo que modificaria significativamente a área de radiologia, né? Essa publicação também na Nature Review Cancer, né? Esse é um artigo, então, que fala muito sobre essa questão da inteligência artificial na radiologia, e ele, na realidade, cria esse gráfico,
gráfico que eu adaptei aqui só para colocar algumas informações a mais, mostrando que, na realidade, a gente já há anos a gente convive com inteligência artificial. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, quer dizer, todo mundo tem um exemplo de inteligência artificial quando a gente fala, né, quando a gente usa reconhecimento de voz, por exemplo, ou quando a gente usa uma máquina, a gente liga para a operadora de celular e a gente, na realidade, fala com um computador, né? Então, isso já existe há muitos anos, mas sempre, né, os sistemas de inteligência artificial, eles sempre tiveram um desempenho inferior, a gente chama de sub-humano, né? Ou seja, eles sempre tiveram um desempenho inferior, a não ser em alguns casos especiais, né? Ao longo dos anos, por exemplo, né, para quem é um pouco mais velho, sabe que ao longo dos anos as pessoas jogavam xadrez, mas até que o momento que se desenvolveu um computador que conseguia jogar xadrez e vencer todos os grandes enxadristas do mundo, né? E então, durante muitos anos, na realidade, eu acho que eu diria que a gente está vivendo uma época onde os sistemas de inteligência artificial eles estão chegando perto do desempenho, né, humano em relação àquilo que a gente faz de melhor, que é resolver problemas complexos, né, realizar raciocínio, né, cognição, esse tipo de habilidade que o ser humano tem. Nesse artigo, na realidade, ele diz que nós estamos vivendo atualmente num momento onde os sistemas de inteligência artificial, com algumas tarefas bem específicas, eles estão começando realmente a exceder o desempenho humano, ou seja, ser melhores do que o humano. Uma delas é o reconhecimento de voz, né? A gente sabe que hoje em dia a gente consegue colocar, por exemplo, para fazer uma busca no Google, a gente consegue usar o reconhecimento de voz. Existem sistemas para dirigir veículos, jogar Go, né, que é aquele jogo japonês, ou até mesmo classificar câncer de pele. Então, eu tenho tarefas atuais onde elas estão realmente, para algumas coisas específicas, elas estão muito boas em relação ao ser humano, né? Inclusive até melhor. Nessa publicação, ele destaca que, na realidade, esse ponto de inflexão, num ponto em que a inteligência artificial superaria a inteligência humana, seria por volta de 2024, que significaria daqui a 3 anos. Né? Esse seria um ponto de inflexão. Né? E que o futuro indicaria que a inteligência artificial ela seria, né, melhor do que o ser humano, mas isso significaria que os sistemas eles excederiam o desempenho que a gente tem, né, humano, como escrever romance, realizar algumas cirurgias muito delicadas, né? Mas que a gente poderia melhorar a inteligência humana aprendendo um pouco com a inteligência artificial. É lógico que isso dá uma sensação para quem gosta um pouco de cinema, isso dá uma sensação de Exterminador do Futuro, né? Que a gente vai ser dominado para máquinas, mas a gente, na realidade, a minha mensagem aqui é que, na realidade, a gente não deve entrar em pânico. Né? E eu tenho observado um pouco esse discurso, que é esse discurso de que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas e, em particular, na radiologia, vai substituir, né, os radiologistas. Mas a gente precisa descer um pouquinho, né, se acalmar um pouco, não entrar em pânico, e tentar entender o que acontece. Né? Assim, se a gente for pensar, esse gráfico é um gráfico aqui à direita, é um gráfico do FDA, e então é um gráfico que mostra os algoritmos de inteligência artificial relacionados a imagens médicas que foram sendo autorizados pelo FDA ao longo dos anos. Então, como eu disse, olha, se a gente for olhar, eu tinha um número muito pequeno de sistemas, né, computacionais autorizados para imagens médicas. Esse número de sistemas permaneceu assim ao longo dos anos e, de repente, houve um boom. Né? E se vocês forem olhar, esse boom
né? Olha aqui, ó, 3, 4, 18, a gente nem tem os dados agora, mas esse boom está muito... É por isso que, na realidade, vocês vão ver o quanto isso se refletiu na própria reunião do RSNA em 2018, né? Você já tinha um boom de algoritmos sendo autorizados pelo FDA. Mas, se a gente for olhar, isso existe há mais de 10 anos. Então, a gente tem mais de 10 anos aí de sistemas que são sistemas de auxílio à detecção, que a gente chama de sistemas CAD, porque é Computer Aided ou Computer Assisted, e a gente chama de CAD com o E minúsculo aqui, quando é detection, ou seja, detecção, ou seja, sistemas computacionais que detectam, por exemplo, anormalidades, chamam a atenção como se fosse uma segunda opinião para lesões em imagens médicas. E a gente também tem sistemas chamados CAD-X, né? O que muda aqui é que, em vez de detecção, é diagnóstico, ou seja, a diferença aqui é que, além dele fazer a detecção, ele, na realidade, vai fornecer alguma informação sobre essa lesão. Por exemplo, um grau de malignidade, uma probabilidade de malignidade, né? E esses sistemas existem há tanto tempo, por quê? Porque ao longo dos anos, e eu fiz aqui uma linha do tempo, ao longo dos anos, houve um aumento muito grande da aquisição de dados médicos. Então, a gente passou a adquirir imagens, né, além do raio-x, né, a gente passou a adquirir imagens de diferentes modalidades, então a gente passou de raio-x para tomografia computadorizada, para outras modalidades como a ressonância magnética. A gente implementou aqui ao longo dos anos 60 os equipamentos de cintilografia, depois os equipamentos de PET, né? E ao longo do tempo o ultrassom foi se desenvolvendo. Então, se a gente for olhar na linha do tempo, do ponto de vista médico, né, a gente não só evoluiu do ponto de vista de equipamento, então houve um momento da área médica onde o foco era desenvolver novos equipamentos, né, para detectar imagens ou sinais. Houve, lógico, um grande desenvolvimento em paralelo de exames laboratoriais, e com a chegada dos computadores, passou-se a tentar armazenar esses dados em meios digitais. Então, laudos eletrônicos, gravar, né? Você gravar e transcrever o laudo, ou você fazer um prontuário diretamente eletrônico, ou fazer a própria imagem ser arquivada do ponto de vista digital. Então, o aumento da capacidade computacional, ela gerou também um aumento na capacidade de armazenamento, na capacidade de comunicação e também de processamento. E isso a gente vê, inclusive, aqui embaixo eu tentei colocar algumas, são todas figuras históricas, mas aqui embaixo eu coloquei, por exemplo, essa máquina aqui embaixo é uma das primeiras máquinas de digitalização de filmes radiológicos. Esse aqui embaixo é o primeiro sistema de radiologia computadorizada da Fuji, o primeiro CR, né? Olha o tamanho só do sistema de processamento. E essa figura é uma figura muito interessante, essa vermelha aqui, né? Que na realidade é uma projeção da bacia, né? De uma tomografia computadorizada. Ela foi criada pelo grupo da Pixar. A Pixar, para quem lembra, a gente associa hoje em dia às animações, né? A grandes animações, né? Com grande qualidade. A Pixar, quando ela desenvolveu as interfaces gráficas e os equipamentos computacionais e as ferramentas de visualização, a primeira ideia da Pixar, na realidade, não foi fazer animação nem indústria do entretenimento. A primeira ideia deles foi realmente utilizar na área médica. Em uma das primeiras exibições da Pixar, para convencer alguns clientes, era uma imagem de tomografia computadorizada na qual eles faziam uma projeção e essa projeção girava.
Então, eles pegavam uma imagem de tomografia que hoje em dia a gente faz com grande facilidade, mas na década de 80, quando isso foi criado, era uma inovação absurda, né? Mas a Pixar, ela teve a possibilidade de desenvolver ferramentas para fazer isso, que depois foram incorporadas, sim, pela indústria de equipamentos médicos hospitalares, assim como sistemas de comunicação, né, de informações, os sistemas que integram imagens com o laudo médico, e hoje em dia a quantidade de informações que a gente consegue integrar e disponibilizar ao longo, né, disponibilizar em qualquer lugar. Então, hoje em dia eu consigo fazer a imagem e eu consigo mandar essa minha imagem e fazer com que eu tenha o diagnóstico em qualquer lugar do mundo. Então, essa evolução, ela foi uma evolução extremamente importante e ela gerou uma evolução, ela foi criada também em função da evolução de uma área de pesquisa que a gente chama de processamento e análise de imagens médicas. Essa área de pesquisa é uma área na qual os físicos médicos, os biomédicos, os engenheiros biomédicos, eles e os cientistas da computação, eles costumam trabalhar, e é uma área na qual você trabalha com os objetos de interesse. No caso, nós estamos pensando no ser humano, né, desde da visualização anatômica, fisiológica, até celular e molecular, e onde a gente precisa pensar na aquisição da imagem, no processo de aquisição da imagem, no processo de armazenamento e comunicação, em técnicas de pré-processamento, onde a gente quer corrigir problemas da imagem ou realçar determinadas estruturas da imagem, e operações mais sofisticadas, como a operação de segmentação, que é onde a gente separa as regiões de interesse da minha imagem, aquelas regiões que são interessantes, por exemplo, para um planejamento radioterápico, porque são órgãos de risco, ou regiões como o sistema vascular com contraste, porque eu quero visualizar isso. Então, segmentar essa técnica de separação dessas regiões, e onde a gente passa aí sim, entrar um pouquinho mais na questão da inteligência desses processamentos, que é, na realidade, como é que a gente representa e descreve um objeto, uma imagem, e como é que a gente reconhece padrões nessas imagens, ou seja, como é que a gente constrói conhecimento sobre os objetos. Os radiologistas, né, eles constroem conhecimento sobre o objeto reconhecendo diversos padrões ao longo do seu treinamento, né? Quando a gente pensa no computador fazendo isso, como é que isso acontece, né? Para reconhecer padrões do ponto de vista computacional, né, na realidade, são desenvolvidos métodos onde se analisam chamadas características das imagens. E o que são características? Características são atributos, que a gente chama, em inglês essas características são chamadas de features, né? Onde esse objeto, a partir desses atributos, ele é categorizado numa classe. Então, um exemplo que eu vou dar aqui é, por exemplo, uma mamografia. A gente adquire essa mamografia e você faz, uma opção é fazer naturalmente a interpretação radiológica visual, em busca de microcalcificações, né, de padrões que são padrões conhecidos, né, dos radiologistas. Quando isso é feito pelo computador, você precisa pré-processar essa imagem do ponto de vista de retirar aquilo que não é de interesse, como a musculatura, como a marcação da própria mamografia, e a partir desse pré-processamento você precisa separar regiões que são regiões de interesse, como, por exemplo,
uma região, uma lesão, e essa separação pode ser feita de maneira automática ou semiautomática, e a partir desse processo de separação, que a gente chama de segmentação, a gente analisa as características ou atributos dessa região. E esses atributos são atributos ou características que a gente precisa fornecer um número, ou seja, a gente precisa quantificar do ponto de vista, para o computador ele só entende matemática, então a gente precisa transformar essas características em números. Então a gente analisa às vezes a intensidade dessa região, a gente analisa a forma, a gente analisa a textura, e a partir desses atributos a gente começa a selecionar aqueles atributos que são mais importantes, usando técnicas matemáticas como correlação, componentes principais, PCA, né, coeficiente de variação, camisa, a gente utiliza técnicas matemáticas para separar quais os atributos são mais importantes para classificar, por exemplo, uma lesão numa lesão provavelmente maligna ou benigna, né? Essas características, elas são possíveis depois de serem usadas para uma classificação. Então, quando a gente reconhece padrão, a gente, na realidade, executa todo num computador, né? Quando eu tenho um sistema de auxílio computadorizado que analisa uma imagem de mamografia e diz se esse tumor é benigno, maligno, ou qual a probabilidade dele ser benigno ou maligno, ou mesmo indica um BIRADS, né? Uma classificação BIRADS, ele, na realidade, passou por todas essas etapas, né? Que são etapas que incluem todas o pré-processamento, a segmentação, a extração de características ou atributos da imagem e uma série de operações matemáticas e estatísticas para determinar o que é relevante desses atributos. Esse tipo de ideia, ele foi e vem ainda, já é bastante usado, inclusive, e está integrado aos sistemas PACS. Então, algumas empresas, elas vendem um software, né, que é um software de auxílio. Então, esse é um sistema, por exemplo, de mamografia, esse é um sistema para delimitação de regiões de interesse em órgãos de risco em planejamento radioterápico, esse é um sistema da Siemens para fazer análise de tomografia de pulmão, para detecção de lesões, nódulos pulmonares, ele detecta e analisa, né? Então, esses softwares, eles já existem disponíveis, como eu disse, eles vêm sendo desenvolvidos e com o aumento da capacidade computacional, eles têm aumentado consideravelmente. Então, por que agora a gente, se eles já existem há 10 anos, por que agora a gente fica ouvindo sobre inteligência artificial, se isso na realidade já existe há alguns anos? Na realidade, isso também toda essa excitação com essa questão da inteligência artificial também tem uma questão de mercado. É bom a gente também não ser inocente a ponto de dizer que isso também não é alavancado pela questão do mercado. Então, essa aqui esse é um site onde eles trabalham com a questão das startups, e essas são as startups de inteligência artificial na área de saúde. E o que se observou foi um boom desse tipo de startup de inteligência artificial voltada para a saúde. E isso não foi alavancado, isso foi alavancado lá por 2017, que nós vimos que aumentou, né, o número, e isso foi... você tem, hoje em dia, sistemas tanto para imagem como diagnóstico, esses de auxílio à detecção, auxílio ao diagnóstico, para descoberta de drogas, sistemas analíticos de predição ou de análise de risco,
os sistemas de suporte à decisão dos hospitais, de monitoramento remoto, né, saúde mental, nutrição, e isso foi... quando você tem um número de startups maior e ele vai aumentando consideravelmente, é porque existe uma tendência, na realidade, de que esse problema ele pode ser resolvido com técnicas computacionais que estão mais disponíveis agora em termos de poder computacional. Poder computacional que realmente até os grandes servidores de bases de dados que a gente tem, eles permitem, né? Então, essa publicação, e a gente percebe que essa é uma preocupação, quando a Sociedade Europeia de Radiologia ela publica esse paper, né, esse artigo, né? O que um radiologista deveria saber sobre inteligência artificial. Então, é um paper assinado pela Sociedade Europeia de Radiologia, para quem nunca leu, é bastante interessante e bastante esclarecedor. Ele não é um artigo, é um artigo longo, ele tem mais de 30 páginas, mas ele é um artigo bastante interessante para ter essa ideia mais geral sobre por que a inteligência artificial surgiu como algo tão relevante nos últimos anos, né? Então, o meu objetivo aqui é talvez trazer um pouquinho dessa questão da inteligência artificial, deixando um pouco mais claro isso, pelo menos nesse tempo que a gente tem, né? Inteligência artificial é uma grande área. Essa grande área é a área de pesquisa e desenvolvimento, é uma área teórica e também aplicada, que tem várias sub-áreas. Por exemplo, linguagem natural, que é isso que eu estava falando quando a gente liga para uma operadora e a gente fala com aquele robô, né? Ou você vai dando as opções, ou quando você pede, por exemplo, para a Siri alguma coisa, né, pelo celular, né? O reconhecimento de voz, a própria robótica e os sistemas especialistas, esses de suporte à decisão, são todos sistemas de inteligência artificial. O que está agora aparecendo com muito mais força são os chamados sistemas de machine learning. E os sistemas de machine learning são, a gente também chama de aprendizado de máquina, né, em português, e ele é uma área no qual o learning é o importante, ou seja, o aprendizado. São sistemas que devem aprender ao longo do tempo. E existem várias sub-áreas de machine learning, como regressão logística, que a gente fazia já desde sempre, né, com os sistemas CAD, árvores de decisão, suporte vector machine, redes neurais artificiais e o nenê da moda, que agora é o grande, né, aquilo que todo mundo às vezes fala, que é o chamado Deep Learning, tá? Deep Learning é uma sub-área do Machine Learning. Se a gente olhar de maneira global, inteligência artificial é a grande área de sistemas computacionais que realizam tarefas que imitam a nossa aprendizagem e a solução de problemas, né? Machine Learning são essas técnicas computacionais que são capazes de resolver um problema e que elas podem melhorar o seu próprio desempenho a partir de experiências, né? Experiências, exemplos, tá? E o Deep Learning, na realidade, é uma sub-área do Machine Learning, onde, na realidade, você usa redes neurais, só que são redes neurais que a gente chama de altamente conectadas. Elas, na realidade, elas tentam descobrir um modelo por trás dos dados. E, para isso, elas usam técnicas de otimização. A diferença principal entre as técnicas tradicionais de Machine Learning e a técnica de Deep Learning está relacionado com a maneira como se chega à saída. Vamos imaginar que eu tenho um tumor, eu tenho uma imagem de raio-x, por exemplo, e eu tenho uma região suspeita, e na realidade eu quero descobrir se essa região suspeita, por exemplo, tem probabilidade de ser maligna ou não.
Tá? No caso da tradicional machine learning, o que se faz é que se extraem características, que a gente chama de features, então se extraem características ou atributos dessa imagem. Então você extrai, por exemplo, a intensidade, a forma, a textura. Você extrai essas características a partir de um conhecimento que a gente utiliza da própria ontologia daquilo que o médico utiliza, do radiologista, e o sistema computacional seleciona as variáveis, né? Ou seja, as features mais importantes e cria um modelo de classificação. No sistema de Deep Learning, na realidade, o que existe é que o sistema em si, ele testa muitas características que não têm nenhuma relação com o conhecimento que a gente tem de características. Então, ele na realidade, ele extrai características, milhares de características, e a partir de exemplos, ele na realidade constrói um modelo. Então, na realidade, a gente não extrai características, mas o sistema em si, ele cria, né, um modelo sem a necessidade de eu extrair as características e selecionar. Então, na realidade, é só uma questão metodológica, né, naturalmente, e que depende também do tipo de problema que você tem para você utilizar um ou outra abordagem. Eu vou trazer para vocês algumas abordagens nas quais a gente está trabalhando para trazer algum sentido para aquilo que eu estou falando e não ficar em algo muito, muito teórico, né? Então, eu trouxe aqui um pouquinho dessa ideia do que a gente faz quando a gente faz um diagnóstico. Quando a gente faz um diagnóstico por imagem. Quando a gente faz um diagnóstico por imagem, a gente tem uma modalidade de imagem, a gente faz uma aquisição, a gente realiza técnicas de pré-processamento e a gente tem um conjunto de imagens. Normalmente, desse conjunto de imagens, a gente pode utilizar técnicas computacionais para realizar tarefas baseadas nessa imagem. Então, além da interpretação visual, a gente pode utilizar técnicas computacionais, por exemplo, para fazer detecção de regiões de interesse, para caracterizar essas regiões e para monitorar o que acontece ao longo do tempo. Essa dinâmica, ela não acaba aqui. Na realidade, o médico interpreta, a gente tem um laudo médico, então eu tenho uma interpretação visual, e eu integro essa minha informação de imagem com exame laboratorial, com exame até genético, com dados clínicos, né? E é isso que a gente faz quando a gente está desenvolvendo um diagnóstico completo, né? Cada uma dessas 3 áreas aqui, dessas tarefas baseadas na imagem, elas podem se beneficiar da questão computacional. Então, eu posso utilizar técnicas de inteligência artificial, especificamente de machine learning, para, por exemplo, fazer detecção, que é o que os sistemas os CADs de detecção fazem. Então, detectar uma lesão, né, um nódulo pulmonar, ou detectar, chamar atenção para regiões suspeitas, fazer algumas medidas dessas regiões. Então, esse é uma área que pode se beneficiar dos sistemas de inteligência artificial. Nesse sentido, mais de detecção de potenciais anormalidades, padrões incomuns em diferentes imagens. Naturalmente, o que é importante no desenvolvimento desses sistemas? Que eu reduza os falsos positivos, ou seja, no radiodiagnóstico ou para o trabalho do radiologista, é importante que o sistema ajude, não que atrapalhe, né? Então, essa que é a ideia, né, da ênfase na redução dos falsos positivos. A outra área que se beneficia, e aí se beneficia da parte computacional,
é a área de caracterização. Essa área, ela pode ser beneficiada, por exemplo, por técnicas de segmentação, que é essa ideia de você definir extensão, por exemplo, de uma região ou de uma normalidade ou uma lesão, e a partir do momento que eu defino essa área, eu posso realizar medidas, e essas medidas podem levar, por exemplo, a um diagnóstico a partir das medidas ou atributos que eu extraí dessa imagem. Então, eu posso classificar, por exemplo, como benigno ou maligno. Mas eu posso avançar um pouco mais. Em vez de classificar só como maligno ou benigno, eu posso avançar do ponto de vista da inteligência e fazer essa classificação a partir de categorias. Como a gente tem, por exemplo, no BIRADS. O BIRADS, quando a gente faz a classificação da mamografia, existem características do BIRADS 1, 2, 3, 4, né? Ou eu posso pegar o tumor e posso fazer categorias como tumor, nódulo, metástase. Quando a gente consegue estadiar e usar o computador para fazer um estadiamento dessa região, eu já estou avançando nessa caracterização. E o que talvez a gente tenha maior possibilidade de ter ganho, né, no tratamento no acompanhamento de pacientes, é na área de monitoramento, ou seja, rastrear esses atributos em lesões ou regiões de interesse ao longo do tempo, tanto para diagnóstico como para avaliação de resposta ao tratamento. Eu trouxe aqui um exemplo que é de um artigo agora, né, um artigo, na realidade, de 2012, onde se trabalha com microbolhas e ultrassom, avaliando, né, a resposta à terapia antiangiogênica usando ultrassom dinâmico, o contraste é o contraste com microbolhas. E nesse estudo, eles mostram como as características das imagens, essa característica de textura está relacionada a uma alteração de perfusão, e essa alteração de perfusão, ela pode ser analisado um atributo, né, uma feature, para a heterogeneidade desse atributo, e você pode relacionar isso, na realidade, com o que acontece antes do tratamento, que é como é que se redistribuem essas bolhas e o que acontece depois do tratamento. Então, esse tipo de análise, que é uma análise quantitativa, onde eu estou analisando uma característica de textura da imagem, pode ser relacionado a uma questão de monitoramento de doenças. A área que tem se dedicado a fazer um pouco mais essa questão de olhar atributos que estão relacionados ao diagnóstico por imagens de maneira mais próxima do radiologista é a área que a gente chama de radiômica. Radiômica é essa área de paciência onde a gente extrai atributos das imagens e a gente utiliza uma análise que a gente chama análise multivariada. E o que a gente faz? Quando a gente olha uma imagem, a gente olha em geral nesse universo. Um radiologista, ele adquire a imagem, a gente olha essa imagem, a gente identifica essa lesão e a gente analisa essa lesão, às vezes quantitativamente, em termos de número HU, às vezes a forma, a gente vê o acompanhamento ao longo do tempo. Na radiômica, a ideia é que você extraia informações sobre essa imagem e você passe, ao invés de olhar no universo da imagem, no espaço da imagem, a gente olhe para o universo das suas características. Ou seja, a gente extrai características dessas imagens, são características que a gente chama de primeira ordem, segunda ordem, e na realidade a análise, em vez de ser feita em cima da imagem, ela é feita em cima desse novo universo que a gente chama de universo dos atributos radiômicos. Então, a gente tira esses atributos da imagem, extrai esses atributos e analisa esse universo. Isso significa uma transformação.
a gente, em vez de olhar a imagem exatamente, por exemplo, do tumor, a gente olha valores de diâmetro, de circularidade, o quanto a forma é especulada, a gente atribui números a esses parâmetros de forma. A gente olha valores de intensidade, como, por exemplo, qual o valor máximo, qual o valor mínimo. A gente olha atributos de textura, então a gente extrai números relacionados à homogeneidade, por exemplo, a heterogeneidade, ao quanto a distribuição de intensidades tem um certo padrão. Então, a gente extrai números dessa imagem, esses números são os atributos radiômicos, e a gente sai do espaço da imagem e passa a olhar só esses números. Então, a gente converte a imagem em uma série de números que caracterizam a imagem. E aí que entra a ideia da radiômica. É como se a gente olhasse num outro nível. Esse é um desenho que aparece num dos primeiros artigos de radiômica, né? Um que apareceu em 2012 e depois que foi publicado na Nature em 2014. A ideia, né, o Lambin e o Aerts, a ideia deles tentarem explicar o que é a radiômica é você pensar que eu não vou olhar mais a imagem desse jeito, que é a maneira como a gente olha imagens, né? Eu olho, o radiologista, ele olha imagens, ele olha a forma, ele olha a intensidade, ele acompanha o volume, vê o diâmetro, né? E, em vez de eu olhar nesse universo, eu vou olhar num outro universo, que é um universo onde eu vou ter muitos atributos radiômicos. Cada uma dessas linhas aqui vai ser uma linha onde eu tenho um atributo de forma, eu tenho vários atributos, na realidade, de forma, vários atributos de intensidade, vários atributos de textura, eu tenho vários atributos, e na realidade o que eu tenho é que eu tenho um número muito grande de pacientes e eu sei o que aconteceu, eu sei o resultado, né? O que esses pacientes efetivamente, que tipo de diagnóstico eles tiveram, eu olho os atributos e eu começo a fazer uma análise que é semelhante à análise da genômica. Ou seja, a gente começa a ver semelhanças entre grupos de pacientes nas características da imagem, nos atributos radiômicos da imagem. Então, o universo da radiômica, ele faz isso. Ele olha a imagem e ele converte essa imagem para uma série de dados que não são visíveis sempre, né? Porque eles são dados numéricos sobre a imagem, e a gente analisa nesse universo aqui. A gente pensa nisso dessa forma. Pega a imagem, né? A gente pensa nesse pipeline, né? Nesse fluxo, assim, a gente pega a imagem que a gente obtém do equipamento, a gente faz todo o processamento, segmenta a região de interesse, e essa região de interesse a gente extrai os atributos. Esses atributos são muitos, e a gente representa esses atributos num universo totalmente matemático. E a gente começa a criar, testar modelos que classifiquem esses atributos em função de diferentes grupos de pacientes. E a gente avalia o desempenho desses modelos treinando, ou seja, fornecendo muitos dados conhecidos, né? E treinando esses modelos e otimizando esses modelos para que eu obtenha o melhor modelo possível. E esse modelo, então, depois que ele é treinado, ou seja, depois que ele aprende com inúmeros exemplos, ele pode ser, então, eu posso testar para ver com exemplos que ele nunca viu, se ele realmente tem um desempenho bom, e depois ele pode ser utilizado. Esses aqui eu vou mostrar três exemplos, né, de casos, né, que são reais e publicados. Esse é um exemplo publicado por esse grupo do Coroller
né, onde eles usaram imagens de tomografia computadorizadas, eles segmentaram o tumor primário do pulmão e segmentaram os nódulos linfáticos de vários pacientes, inúmeros pacientes. Para cada um dos tumores e do nódulo linfático, eles criaram, né, detectaram, extraíram características estatísticas de intensidade, de forma, de textura, e usaram todas essas características dos grupos de pacientes, e como eles sabiam quais eram o que acontecia, né, com os pacientes, eles avaliaram, descobriram quais eram as características que eram mais relevantes, combinaram essas características, utilizaram essas características em combinação com aquilo que tinha ocorrido com os pacientes, né? Por exemplo, se ele tinha tido uma resposta patológica completa ou se havia uma doença residual, e eles conseguiram, na realidade, identificar conjuntos de atributos, ou seja, conjuntos desses atributos aqui, que estavam relacionados a diferentes prognósticos, de ter um prognóstico de remissão completa, né, ou um prognóstico de doença residual, a partir da primeira imagem. Então, esse é um exemplo, né, de uso de radiômica, ou seja, uma técnica de inteligência artificial. Aqui a gente usa machine learning, né, para poder fazer um uso de prognóstico. Então, a partir da imagem inicial, né, você teria, a partir do modelo já treinado e já testado, você poderia pôr um novo paciente e ele seria, então, de alguma forma, classificado como tendo maior probabilidade de estar num grupo ou no outro. No nosso grupo de pesquisa, a gente, desde o começo de 2020, né, que começou a pandemia, a gente começou a trabalhar com a extração de texturas em imagens de raio-x, de COVID, tentando fazer um classificador de imagens de raio-x. A gente, inclusive, apresentou com poucos dados, a gente tinha... Esse trabalho foi publicado em 21, mas ele, na realidade, ele foi feito ao longo de 2020. Naquele momento, a gente tinha pacientes com COVID e tinha várias dúvidas, então a gente conseguiu classificar um número de pacientes que tinham diagnóstico confirmado de COVID e algumas outras radiografias de outras pneumonias. A gente utilizou um mecanismo para segmentar os pulmões nas radiografias e a gente fez uma análise tentando verificar se a gente conseguia um modelo de classificação olhando o pulmão esquerdo e direito ou utilizando zonas superior, médio e inferior. E a gente testou vários modelos de machine learning, então regressão logística, Sport Vector Machine, Random Forest, AB-Boost, né? Então nós utilizamos algumas técnicas e observamos, né, nessa curva ROC, observamos que esse tipo de abordagem, separando os pulmões em zonas e utilizando uma técnica chamada AB-Boost, conseguia uma área sobre a curva de 0,98. Né? Ele ganhou um prêmio, né, de melhor trabalho na Conferência Internacional do IEEE, do Bioinformatics e Bioengineering. A gente está avançando nesse estudo e a minha preocupação sempre foi que não bastava eu ter um modelo, mas era muito importante que a gente conseguisse ter alguma explicação para essa questão das diferenças entre pacientes com COVID e não COVID, ou seja, que eu não só classificasse, mas que eu tivesse também uma ideia, que a gente tivesse uma ideia, né, quais são as regiões pulmonares que são mais relevantes, onde realmente parece que o COVID está nessa análise, né, não só acreditar no computador, mas tentar relacionar o que o computador diz com algumas das interpretações médicas. E para isso a gente esse artigo está para sair agora, né, do
Frontiers in Digital Health. A gente ampliou o nosso estudo, porque, infelizmente, ao longo desse tempo, a gente conseguiu obter muito mais imagens de COVID. O COVID não é 12, tá? É 19. E a gente conseguiu um número muito grande de pacientes com COVID e pacientes anteriores de raio-x, e a gente utilizou um chamado modelo explicativo, onde a gente consegue analisar características. Aqui, cada uma dessas linhas, essa sopinha de letrinhas aqui, significa upper left, né? A porção superior esquerda, middle left, upper right, né? Então, superior direito são as zonas, e as outras letras são as features, as características que foram classificadas. E a gente observa, esse é um paciente sem COVID, e esse é o paciente com COVID. Se a gente olhar só as setas azuis aqui para cá, a probabilidade realmente desse paciente não ser COVID, esse número aqui está relacionado a essa possibilidade dele ser não COVID, que é muito baixa, e esse paciente aqui com COVID, como ele já tem, né, uma tendência muito mais do vermelho para a direita, e ele, na realidade, tem um valor preditivo, né, de COVID, né, só pela análise da imagem. Esses estudos estão avançando, mas a gente tem uma série de desafios, que é onde eu quero terminar. Quer dizer, falta muita padronização para aquisição, armazenamento, anonimização e compartilhamento de dados. A gente observou isso quando a gente começou a fazer realmente esse trabalho com o maior número de dados. Mais do que isso, a gente não vai avançar em aplicar inteligência artificial se a gente não tiver imagens anotadas em quantidade suficiente. E o que é anotadas? Marcadas. Não basta a imagem. O radiologista é muito importante para dizer o que olhar. E as bases que existem, elas não têm curadoria no sentido de organização, e elas têm uma qualidade muito irregular. Isso significa que nessa linha, esse é um artigo muito interessante, nessa linha de produção, aquisição, para eu construir bases de dados, de aquisição, anonimização, eu preciso organizar as bases e fazer a curadoria. Tem uma parte de controle de qualidade que é fundamental. A gente tem um ditado em inteligência artificial que é assim, garbage in, garbage out. Significa lixo entrando, lixo saindo. Se os dados são ruins, ou seja, se tem baixa qualidade, a gente não vai ter um resultado bom. Então, é fundamental esse papel para construir repositórios para a gente poder ter efetivamente uso de inteligência artificial. E, assim, esse é um universo aberto. Eu tenho muitas imagens, mas poucos trabalhos que usam a combinação das imagens. Normalmente, os trabalhos usam um tipo de imagem só. Mais do que isso, sempre tem que ter um processo de segmentação e pré-processamento. Poucos estudos analisam isso. Eu tenho muito pouco estudo longitudinal para construir modelo de predição. Então, já vai ser difícil construir um modelo de predição, né? E a maior parte da pesquisa que a gente tem visto carece dessa questão de explicabilidade, ou seja, como é que eu interpreto. Hoje em dia, a comunidade de inteligência artificial tem trabalhado nessa linha de tentar usar explicações, né? E tentar usar a inteligência artificial como uma ferramenta explicativa e não como uma black box, não como uma caixa preta. E isso vai exigir uma colaboração muito grande entre todas as equipes, não só as equipes que produzem a imagem, mas que processam, que analisam e que interpretam. Então, na minha consideração final, acho que eu só queria deixar algumas mensagens que são as seguintes. A gente pode pensar que as técnicas de inteligência artificial, elas vão, na realidade, auxiliar a interpretação visual do radiologista.
elas vão agregar valor ao diagnóstico por imagem, ou seja, elas vão fornecer informações quantitativas, que a gente já tem bastante, mas informações radiômicas, que são informações de atributos que a gente não enxerga, ou seja, que elas são invisíveis, porque elas são padrões que estão ocultos na imagem. Outra questão é que isso vai exigir, para eu conseguir implementar a inteligência artificial no radiodiagnóstico, vai ser necessário uma mudança de formação, incluindo tanto processamento de imagens como informática nos currículos de formação da área da saúde, da área médica, né? Da área da física médica, da biomedicina, né? Nesse sentido. E é importante que a gente saiba que essa excitação toda em torno da inteligência artificial, ela tem um impulso comercial muito importante. E ela promete, às vezes, muito mais do que ela pode entregar. E normalmente, como quase tudo que é impulsionado comercialmente, ela subestima as dificuldades. Já existem estudos mostrando que, na realidade, ao invés do radiologista ter menos trabalho por conta de um sistema de inteligência artificial, o trabalho dele aumenta. Então, a gente precisa ter certeza que a gente tem que manter um equilíbrio adequado e seguro, porque o mais importante para todos nós da área de saúde é que os pacientes sejam protegidos e que, quando as novas técnicas são implementadas, eles não sejam prejudicados, ao contrário, eles sejam beneficiados. Então, eu finalizo por aqui, deixando aberto para perguntas e agradecendo o grupo de pesquisa, né, que eu coordeno, que a gente não faz esse tipo de coisa sozinho, a gente faz isso num grupo bastante interdisciplinar, como a própria área da inteligência artificial aplicada à área de imagens médicas, que é onde a gente vem trabalhando. Então, eu agradeço.